Histórias contadas. Transformamos em contos histórias enviadas para o nosso canal por pessoas que tiveram experiência com o sobrenatural. No vídeo de hoje, a assombração no Réveillon. A nossa história já vai começar, mas antes peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, assista a nossa história até o final e, se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Vamos à história! A história que vamos contar agora aconteceu com o irmão da pessoa que nos escreveu. O nome fictício para ele será Maurício. A história será contada com as próprias palavras de quem nos escreveu. Tudo aconteceu numa noite de Réveillon. Não recordo agora o ano, pois já tem um tempinho que meu irmão me contou essa experiência dele. Então, no Réveillon desse ano, meu irmão e sua esposa foram passar a virada de ano no sítio dos pais dela, que fica numa comunidade ribeirinha, bem afastada da capital. Estavam eles todos em casais. Os sogros do meu irmão, o cunhado dele e a esposa, meu irmão e a esposa dele e mais 2 casais de amigos. A casa era pequena, uma espécie de chalé. Só possuía um quarto, a sala, que era conjugada com a cozinha, e a varanda. Então, eles decidiram que as mulheres dormiriam no quarto e os homens se dividiriam entre sala e varanda. Após os festejos, comes e bebes, lá pelas tantas da madrugada do dia 1º de janeiro, na hora de dormir, as mulheres foram para o quarto e os homens se dividiram. Alguns se acomodaram nos sofás da sala e outros em redes que ficavam na varanda. Meu irmão, metido a corajoso, resolveu ficar em uma das redes. Não demorou muito a tudo ficar silencioso e, consequentemente, todos adormecerem. E seguiram dormindo, até que Maurício, não se sabe se acordado ou sonhando até então, sentiu alguém tentando lhe esganar com as 2 mãos. Despertou totalmente, bastante assustado, mas não viu nenhum dos colegas sequer acordado, pois pensou que algum deles pudesse ter tentado lhe pregar alguma peça. Mas todos eles dormiam tranquilamente. Se enrolou na rede. Mesmo com alguns arrepios, imaginou se tratar de um pesadelo. Fechou os olhos e tentou forçar o sono novamente, mas não conseguia adormecer. Seu arrepio se transformou em pavor quando sentiu alguém se aproximando de sua rede. Aquilo era real, não era mais sonho. Decidiu continuar com os olhos fechados. Mesmo apavorado, tentaria ignorar aquilo e dormir. Mas aquela presença estava cada vez mais próxima, até que se debruçou sobre ele na rede. E novamente, mas agora com muito mais força, 2 mãos tentam esganar meu irmão. Maurício, apesar de ser um homem muito forte, faixa preta de jiu-jitsu, teve muita dificuldade para se desvencilhar. Estava quase sem fôlego quando chama com muita fé por Jesus. E neste momento, ele sentiu a força da criatura que o estava esganando se esvair totalmente. Ainda trêmulo, ele abriu os olhos e percebeu que a coisa foi embora. Neste momento, um dos rapazes que estava em uma das redes perto do meu irmão e certamente despertou com aquela movimentação, ligou sua lanterna em direção a Maurício e perguntou se estava tudo bem. Meu irmão então lhe relatou a experiência que acabara de viver. Maurício estava tremendo de medo e nem se importou se o amigo iria zombar dele. Mas, para a surpresa de Maurício, o amigo acreditou em tudo que ouviu. Ele conhecia bem aquela região e disse que se tratava do espírito de um caseiro que não se conformava em ter morrido e assustava mesmo as pessoas que estavam por ali.
O amigo de Maurício ainda revelou que ele mesmo já havia vivido a mesma experiência e que ainda abriu os olhos na hora e pôde ver o espírito, inclusive até lhe dando as características físicas do mesmo. Para Maurício, aquilo foi a gota d'água. Não se importou nem um pouco se no dia seguinte iriam lhe chamar de frouxo, medroso, etc. Foi se levantando e pegando a rede onde estava deitado, retirando ela do armador e seguiu rumo ao quarto onde estavam as mulheres. Ele que não dormiria mais na varanda. Espalhou a rede sobre o piso, bem abaixo da rede onde minha cunhada dormia, e deitou-se ali mesmo no chão. Foi quando ele finalmente conseguiu adormecer. Tal foi seu alívio quando acordou e viu que já era dia. No dia seguinte, não se falava em outra coisa que não fosse o susto que meu irmão havia passado com o espírito do caseiro. Colonos vizinhos do sítio disseram que era comum aquele espírito assombrar pessoas naquela região. Eles não sabiam com detalhes quem tinha sido o tal caseiro, mas a lenda era algo bem real naquela comunidade. Maurício procurou retornar no mesmo dia para a cidade, decidido a não passar mais nenhuma noite ali. E você? Já ouviu falar ou já viveu algo assim? Contextualizando. Segundo a doutrina espírita, existem espíritos que se recusam a deixar a matéria, ficando agarrados aos ambientes onde viviam. Esse tipo de apego só gera dor e sofrimento. Segundo a doutrina, é muito importante orar pelos irmãos que estão nessa situação, para que consigam evoluir e se permitir partir em paz. Comente sobre o que achou dessa história. Sua opinião é muito importante para nós. Quer ter uma história sua compartilhada aqui no canal? Envie um e-mail contando sua história. Nosso endereço é historiascontadas.conto@gmail.com. Histórias Contadas agradece sua companhia até aqui.